viagem missionária do apóstolo Paulo. É um texto relativamente longo, mas vamos fazer a leitura para que você acompanhasse na sua Bíblia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os dispensaram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando-lhe nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perche da Panfilha. Então, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perche para Antioquia de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Paulo levantou-se, fazendo com a mão um sinal de silêncio, e disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juiz, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a esse, levantou o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, disse: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de descalçar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra de salvação, pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram a profecia. Então, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprir tudo a respeito que estava escrito. Tirando-o do madeiro, puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram a Galiléia para Jerusalém, quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho e hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais volte à corrupção. Dessa maneira o disse: E cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz no outro salmo:
não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, pois para junto dos seus pais, e viu corrupção. Porém, aquele quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e que por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Notais, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não credes se alguém vos contar. Ao saírem deles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tomada de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas pois que a rejeitais e vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí o que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto dos judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com suas autoridades, para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhanças, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te, direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando a multidão viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licoânica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram de Júpiter, a Paulo de Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, fazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com a multidão. Porém, vendo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram no meio da multidão e clamaram: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que essas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, a qual das gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos o céu de chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Fazendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigaram a multidão e, apredejando Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantaram e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,
fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando de Pisídia, dirigiram para Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reuniram a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles, e como abriram os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. É um texto longo, irmãos, mas conta alguns detalhes muito interessantes dessa primeira viagem que Paulo e Barnabé fizeram para pregar o Evangelho. Eu queria pontuar algumas coisas nesse texto. Nós temos o apóstolo Paulo que se converteu ao caminho de Damasco, um homem que perseguia a igreja, e logo que creu, já começou a pregar o Evangelho, anunciando que Jesus era o Filho de Deus. E ele vai para Jerusalém, começa a pregar o Evangelho em Jerusalém, depois de fugir de Damasco por um cesto, e lá não deram muito tempo para ele, já quiseram matar ele. E os irmãos acharam por bem, falaram: Paulo, vai para Cesareia, depois vai para Tarso, que vão te matar. Ele era o principal líder em Jerusalém do judaísmo, de repente ele volta pregando sobre Cristo. Esse homem tem que ser morto imediatamente. E os irmãos acham por bem encaminhar ele a Tarso. E ele permanece lá por, não sabemos muito bem quantos anos ele ficou lá, mas numa das dispersões, os irmãos estavam sendo perseguidos em Jerusalém, Barnabé também sai, meio que fugido, e vai para Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, ele começa a servir os irmãos, e ele se lembra do apóstolo Paulo, que está lá em Tarso, e ele chama o apóstolo Paulo para ajudar ali na igreja em Antioquia. E essa igreja crescia, ela prosperava. Ali nós temos em Atos 11, versículo 26, se você voltar um pouquinho, vai falar que pela primeira vez os irmãos são chamados de cristãos. Tal era o testemunho daquela igreja, daquela assembleia, que eles viam cada irmão como pequenos cristos. Não é cristãos no aumentativo, na língua original diz respeito a pequenos cristos, pequenas amostras de Cristo. Tal era o testemunho desses irmãos, né? Então, nesse contexto, antes de Paulo sair para viajar, essa primeira viagem missionária, ele ainda foi levar em Jerusalém algumas ofertas com alguns presbíteros, e nessa viagem que ele vai para Jerusalém levar essas ofertas, ele traz junto o irmão João Marcos, que vai de auxiliar nessa viagem. Então vai Barnabé, Paulo e João Marcos como auxiliar. E eu queria comentar com os irmãos algumas coisas que nós vemos aqui nesse texto. A primeira, nós vemos logo aí no começo do capítulo 13, nós vemos que nesse serviço que Paulo e Barnabé são encarregados, né, nós vemos aqui que, versículo 2, 13, 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Aqui nós temos um modelo sobre como Deus encarrega ou chama os seus servos para a sua obra. É muito comum nós ouvimos no nosso coração, na vida de outro, nós criando planos, né? Vamos fazer um plano, e aí Deus vai nos abençoar. Nós temos ideias, nós temos projetos, e aí a gente enfia a cara e depois fala: Deus vai nos abençoar. Esse não é um modelo bíblico do serviço na casa do Senhor. Nós vemos que esses irmãos estavam servindo ao Senhor ali naquela localidade, orando, jejuando, e o Espírito Santo direcionou eles a um trabalho, a um serviço específico. E o Senhor separa esses homens, né, para esse trabalho, né, debaixo de jejum, de oração. Nós vemos que essa igreja já tinha um bom testemunho. Ali os irmãos foram chamados de cristãos. Os irmãos tinham um desejo de servir o Senhor, estavam sempre em oração e jejum. Mas foi o Senhor que foi lá e chamou. Nós temos essas duas coisas no serviço na casa de Deus. É sempre Deus que nos chama, é sempre Deus que nos encarrega do serviço na sua casa. Mas, por outro lado, nós somos uma igreja desejosa, orando, jejuando, clamando, servindo, testemunhando na cidade ali para os outros, para os gentios, né?
E o Senhor chama esses irmãos. Outro ponto interessante dessa viagem é que o Senhor separou Paulo e Barnabé, mas a igreja continuou ali. Naquela localidade existiam muitos irmãos aí no começo do texto. E aqueles irmãos continuaram servindo, pregando, ministrando a palavra. E isso também é algo glorioso. Não há nenhuma vantagem em ser um missionário ou ser um pregador local. Todos esses serviços glorificam o Senhor. Enquanto esses irmãos estavam viajando, os irmãos com certeza oravam, jejuavam. Para esses irmãos viajar, com certeza os irmãos deram ofertas. Eles pegaram um barco, navio, ficaram em viagem, tiveram que comer. Esses irmãos serviam juntos e sustentavam esses irmãos em oração. E assim foi essa viagem que foi direcionada pelo Espírito. Nós vemos várias vezes aí nas situações que eles passaram, o Espírito Santo direcionando, trazendo uma palavra, trazendo uma direção. Estavam sempre cheios do Espírito. Então esse é o modelo, né, que nós vemos nessa viagem do serviço na casa de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, homens desejosos por servir ao Senhor, mas o Senhor encarregando da sua obra. Nós vamos passar rapidamente, para não tomar muito tempo, sobre algumas cenas aqui, alguns lugares que eles passaram. A primeira que eles passam no versículo 4 aí do capítulo 13, eles atravessam a ilha de Chipre, né? Chipre. E ela tem algumas cidades, e ele para na pontinha da ilha, que é Pafos. E lá estava o procônsul, chamado Sérgio Paulo. Ali era um lugar bem bonito, ali onde ficava o procônsul. E chegou lá, começou a pregar o evangelho naquela cidade. Apareceu, estava junto lá um mágico, um falso profeta. Ele adotava o nome de Bar Jesus, o filho de Jesus. Mas o nome dele original é isso aqui, Elimas. Diz que Paulo pregava e ele resistia àquilo que era pregado. Se você ver aqui no versículo 8, mas opunha-lhes Elimas, o mágico, porque é assim que interpreta o sinal, procurando afastar da fé o procônsul. Olha que benção. O irmão pregando, o primeiro lugar que para lá, um irmão, uma autoridade que está ali, ouvindo o evangelho, interessado no evangelho, já apareceu um mágico ali para... Não é isso aí não, mentira, Paulo, não está falando nada. Isso aí não é de Deus, isso aí não é verdade. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, versículo 9, o que ele faz? Filho do diabo, cheio de engano. Ele tem a direção do Senhor para repreender esse homem. E ele faz um sinal ali. O Senhor traz ali naquela situação, aquele homem fica cego temporariamente. O procônsul olha aquilo e fala, rapaz, dá atenção à palavra, e aquele sinal ajuda aquele irmão a crer no Senhor. Diz que ele creu. Versículo 12, ele ficou maravilhado e creu no Senhor. Então, por um lado, alguém saiu cego, alguém que se opôs ao Evangelho. Toda vez que nós vamos pregar o Evangelho, nós teremos oposição. Pode ser de um mágico, pode ser de um colega do serviço. Não há como manifestar o Senhor sem oposição. Mas percebe que aqui, esse que tentou oposição, ele sofreu danos. Mas por causa desse dano, da cegueira desse homem, o outro creu. Olha que benção. Como o Senhor usa a oposição, a dificuldade, para ajudar o outro a crer. E nós andamos um pouquinho mais. E aqui nós temos uma situação difícil. Eles tinham viajado, essa viagem, irmãos, eu tentei achar na internet, lá deu mais ou menos uns 2.000 quilômetros, ida e volta, assim, passando pelo mar, por ilhas. Imagina uma viagem dessa, naquela época, como é que foi sofrido, cheio de dificuldades, né? E o ajudante aqui, o auxiliar, João Marcos, depois dessas primeiras dificuldades aí, ele pegou o barquinho para trás e falou, não dá para andar com esses dois aí, não. E foi embora. Nas primeiras dificuldades, ao servir ao Senhor, ao anunciar o Evangelho, sei lá o que eles passaram por lá. João Marcos, ele embarcou, ele saiu com os irmãos lá de Antioquia. Diz que ele sai daqui, se você dá uma olhadinha aqui no texto, versículo 13, João, porém, apartando deles, voltou para Jerusalém.
Ele não quis nem voltar com os irmãos de Antioquia, tão envergonhado acho que ele ficou. Ele falou: nem vou passar lá com os irmãos que mandou, eu já vou ficar queimado, eu vou lá para Jerusalém, ninguém nem vai saber disso. E ficou por lá. As primeiras dificuldades, voltou, recuou. Mas Paulo e Barnabé não pararam. E essa dificuldade de João Marcos, ela foi tão, na visão de Paulo, foi algo tão feio, foi uma falta, foi uma dificuldade ali, uma falta de perseverança no reino, que Paulo, na outra viagem, Barnabé falou: vamos levar o João Marcos de novo? Paulo falou: nem esquece, esse cara é furão, não vai comigo não. E diz que a desavença foi tão grande que Barnabé foi para um lado e Paulo para o outro. E Paulo não levou o João Marcos. Falei: esse cara não anda mais comigo. Fraco, não aguentou, aí pouca coisa já voltou. Mas lá na frente, nós vemos que João Marcos era um irmão. Nessa situação ele foi fraco, ele não foi perseverante, ele foi reprovado. Mas lá na frente, João Marcos foi crescendo, conhecendo o Senhor. E lá no finalzinho da vida de Paulo, Paulo falou assim: traga, né, João Marcos, ele é muito útil para mim. Aquele que foi um fracasso, no final o Senhor já tinha trabalhado em sua vida, ele já era útil para Paulo. Paulo chamou ele para ajudá-lo. E a gente continua aqui na viagem de Paulo, ele vai caminhando, ele vai para essa cidade de Antioquia de Pisídia, uma outra Antioquia. Ele vai na sinagoga, e aqui aparece uma pregação enorme de Paulo, né? Ele começa lá desde o Velho Testamento de Abraão e vai contando, até chegar em Jesus, na ressurreição, anuncia o evangelho ali. E olha que interessante, no final dessa pregação, os judeus que estavam ali na reunião, era uma reunião de sábado, sei lá quantas pessoas tinha ali na sinagoga, eles vão falar: mas que pregação boa, hein? Não sei de onde vocês vieram, mas gostei disso aí. Pode voltar no próximo sábado? Eu queria que vocês pregassem a mesma coisa, foi muito bom. E alguns irmãos creram no Senhor nessa reunião. Que bênção, para quem está viajando para pregar o evangelho, chega numa reunião, anunciou o evangelho, alguns creram, os que estavam ali mandou voltar, nossa, vai ser fácil. Vai ser uma colheita grande para pregar o evangelho. O que aconteceu? No outro sábado, encheu, versículo 40 aqui, ó. 43, 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Encheu, não sei, gente para fora, com telão, né? Acompanhando ao vivo no YouTube, aquela lotado. Mas os judeus que estavam ali falaram: mas que é isso? Cheio de inveja. Versículo 45. Blasfemando, contradiziam Paulo. E começaram a reclamar. Paulo pregando, já pensou, você pregando e alguém contradizendo, por inveja, tumultuando. O que aconteceu ali? Paulo falou: tudo bem, vocês rejeitaram, nós viemos aqui primeiro para vocês, que são judeus. Agora nós vamos para os gentios. Vamos pregar o evangelho para os gentios, porque a palavra do Senhor diz que esse evangelho vai chegar até os confins da terra. E muitos creram, muitos creram, muitos creram. Interessante isso aqui também, né? Só que na sequência aqui vai ter uma grande oposição. Diz que esses judeus que não creram instigaram ali os judeus, as mulheres de alta posição, as autoridades, que eles tiveram que sair dali correndo, senão iam ser mortos até. Mas é interessante nessa situação, né? Você tem uma forte oposição, e isso é uma realidade em toda essa viagem aqui. Forte oposição ao evangelho. Pregou o evangelho, encheu de gente, aí o negócio fica pior ainda. Quanto maior a obra do Senhor, mais oposição. Mas o evangelho, não sei com quem eu conversava ontem à noite, o evangelho ele não é uma esmola, irmãos. Ouvir o evangelho, receber o evangelho de alguém, falar: não, vou dar atenção para você, conta aí para mim. O evangelho é um privilégio. É algo glorioso. Esses irmãos aqui, quando começaram a esnobar, desprezar o evangelho, o que os irmãos fizeram? Bateram a poeira do pé e foram embora. O evangelho é algo glorioso. Imagine quantos quilômetros Paulo e o Senhor para chegar lá e aqueles irmãos ouviram o evangelho. E eles desprezaram.
Paulo podia falar, não tem como escutar um pouquinho aqui? Não, é glorioso o que eu estou falando para vocês. Se vocês não querem, estão rejeitando, vamos pregar aos gentios. E os gentios ouviram o evangelho e glorificaram ao Senhor. Mas os irmãos tiveram que sair correndo de lá. Porque a oposição era grande, a perseguição era grande ali nos discípulos. E veja que nos 52, depois de toda essa oposição, talvez eles tiveram pensado, bom, nessa reunião que está lotada, quase todo mundo vai crer. A gente vai igualar o apóstolo Pedro com sei lá quantas mil conversões. Mas não deu muito certo, deu confusão, tiveram que ser expulsos da cidade. Sei lá se alguém recebeu alguma pedrada, mas escutaram muita coisa, tiveram que ser expulsos. Mas como é que eles terminam os 53? Os discípulos, porém, transbordaram de alegria. Transbordavam de alegria, cheios do Espírito Santo. Perseguidos, mas alegres. Expulsos da cidade, mas alegres. Cumpriu-se a palavra do Senhor, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E eles continuam aqui no verso 14, eles foram para essa outra cidade de Icônio, pregaram ali o evangelho, e de novo, muita oposição. A gente não pode se enganar, irmãos. Anunciar Cristo, anunciar o evangelho, e não ter oposição. Ser macio, fofinho, as pessoas baterem palma, não é o normal. O normal é muita oposição. E no meio dessa muita oposição, o Senhor chamar alguns, chamar os seus. E eles, aqui a oposição foi firme, mas por outro lado, nessa cidade, diz que o apóstolo Paulo, né, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, muitas almas se converteram. Muitas almas se converteram. E houve sinais, houve prodígios, veja aí no versículo 3, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo por mão deles que fizesse sinais e prodígios, e muitos se convertem ali. Mas a coisa ali ficou um pouco mais forte, eles já queriam apedrejar os irmãos aí no versículo 5, e eles saem fugidos de novo. Mas por causa dessa oposição, dessa ameaça de apedrejamento, eles deixam aqueles irmãos lá que se converteram e são obrigados a ir pregar em outro lugar. Porque eles são perseguidos, porque as portas ali são fechadas, eles são obrigados, entre aspas, a anunciar o evangelho em outros lugares, e outros irmãos ouvem o evangelho. Às vezes nós pregamos o evangelho e o Senhor fecha a porta de algum lugar, você fica bicudo. Às vezes o Senhor fecha uma porta, mas Ele abre outras. E essa soberania do Senhor de abrir e fechar portas e lugares onde nós vamos pregar é algo que não está nas nossas mãos. Às vezes parece ter uma família joia, né? Você fala, nossa, mas aquilo ali só faltava, né? E se eu for lá e não vai. E aquele outro mais maluco lá, que você não, nem na cabeça, de repente ele te chama para ir lá pregar o evangelho, ele ouve, crê ele, é a casa dele. E você fala, não entendo nada. É a soberania do Senhor. Né? Expulsando os irmãos de Icônio, e eles são obrigados a pregar aqui em Listra e Derbe, e o evangelho é anunciado ali. E aí eles chegam em Listra, já estava acostumado a muita pedrada, muita oposição, a ameaça, a confusão na cidade, e de repente lá aparece algo diferente. O diabo é inteligente para fazer a gente parar de pregar de algum jeito, ou prejudicar o anúncio do evangelho. Eles chegam ali, e ao chegar ali, começa a pregar o evangelho, e o Senhor dá a graça de usar Paulo para curar um paralítico. Alguém que fazia, desde o nascimento não podia andar, e curou, irmão. O cidadão levantou, saiu andando, e a hora que o povo viu isso aí, viu essa cura, o povo, né, foi a loucura. Ao ponto de falar assim, não, os deuses em forma de obra baixaram até nós. Imagina que plateia, irmãos, que público para ouvir o evangelho. O Senhor faz um sinal, está todo mundo ali na expectativa, já chamando o pregador de Deus. Ali é um lugar muito propício para se anunciar o evangelho. Fácil, está todo mundo ali boca aberta. Mas olha o engano.
ali o sucesso, a aceitação foi tão grande que eles começaram a adorar o pregador. Já chamaram o Barnabé de Júpiter, o Paulo de Mercúrio. O templo lá já começaram a oferecer umas vaquinhas para Paulo, uns bezerrinhos para Barnabé e fazer culto para ele. E os irmãos, desesperados, rasgam as vestes. Falam, pelo amor, o que vocês estão fazendo? Esse não é o Deus. Deus, na verdade, quer libertar vocês dessas coisas vãs. Mas olha o engano, irmãos. Quantas vezes o evangelho não pode ser anunciado, porque, na verdade, quem está sendo idolatrado é o pregador. As pessoas olham para o pregador, ele é quase um Deus, o que ele fala. Quantas vezes você vê na internet, vai estar tudo na internet, né? Você vê muitas pregações na internet. A pessoa mal abre a escritura, mas tudo que ele fala é como se fosse altamente inspirado pelo Senhor. Porque já se esqueceu a autoridade da escritura e do Espírito, e você tem aquele homem, o fulano de tal, o bispo tal, o fulano. É isso que fizeram aqui em Listra. Chegou o Paulo e Barnabé, eles estavam ali se abaixando, para falar, não, eu sou servo, eu sou homem igual vocês. Mas a palavra, o evangelho, essa vocês devem ouvir. Diz que foi difícil, aí no versículo 18, eles pararem com essas adorações. Mas não durou muito essa facilidade em pregar o evangelho. Logo vieram as pessoas das outras cidades ali, versículo 19. Os que estavam para trás começaram a chegar ali também. E apedrejaram Paulo. As outras vezes passou perto, fugiu, mas aqui não. Pegaram Paulo de jeito e apedrejaram ele. Versículo 19. Apedrejando Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Irmãos, aqui há comentaristas que falam que de fato ele morreu e o Senhor ressuscitou. Outros vão falar que ele ficou numa situação deplorável de arrancar ele pela cidade, desmaiado. Mas assim, irmão, não foi uma beliscada, foi algo muito sério que os que estavam apedrejando consideraram ele morto, é que assim, se não morreu, passou bem perto de morrer. Esse foi o custo para pregar o evangelho ali. Quase morrer. Mas muitos morreram, e Paulo também morreu depois, por causa do evangelho. Esses 2000 anos, muitos irmãos deixaram sua vida, entregaram sua vida ao Senhor, para que o evangelho fosse pregado. Essa é outra realidade, outra verdade em que se propõe a pregar o evangelho. Se não estivermos dispostos a dar a nossa vida, pouca coisa vai ser feita. A gente quer ter uma vida tranquila, o máximo, assim, o máximo, de vez em quando convidar alguém para reunião, assim. Homens que deram sua vida para anunciar o evangelho. Tem um irmão, anos 160 depois de Cristo, Tertuliano, tinha muita perseguição do Império Romano, e ele falava assim, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quanto mais se matam os mártires, aquele sangue parece que vai para a terra e nasce um monte de crente. Quanto mais a gente mata os pregadores, o sangue deles vai para a terra e mais nasce cristão. Então, quanto mais a gente persegue, parece que mais cristão aparece. E é isso. Homens que deram sua vida para que o evangelho chegasse a outras pessoas. E no final, depois dessa situação, né, Paulo se recupera e ele volta nas cidades onde ele passou pregando, fortalecendo, 14, 21, né, fortalecendo a alma, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele passa naquelas cidades, fortalece os irmãos. Fala, irmãos, para entrar no reino de Deus, vocês vão passar por muitas tribulações. Não foi só eu que recebi pedrada, não fui só eu que recebi perseguições. Se vocês querem participar do reino de Deus, vocês vão passar por tribulações, por dificuldades. E ele faz mais uma coisa ao passar nessas igrejas.
Temos aprendido aqui com Tito, carta para Tito. Ele passa nessas cidades e elege os presbíteros, para que essas cidades não ficassem órfãos de irmãos e anciãos para o governo local, para o ensino da palavra. Ele elege nessas cidades com jejuns e orações desses irmãos, para que essas igrejas sejam de fato estabelecidas, né? E aí ele volta até Antioquia, versículo 26, cumprindo aí a missão. E aí o último detalhe dessa viagem, 27, eles chegam ali em Antioquia, reúnem a igreja, prestam contas, relatam. E aqui tem um trecho interessante, fala assim, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Fizera Deus com eles. Algumas versões falam junto com eles. Que privilégio, né, irmãos? Quem era o apóstolo Paulo alguns anos antes dessa situação? Alguém que perseguiu o evangelho. Quem era Barnabé? Perdido. Agora são homens que cooperam juntos com Deus. Podem servir a Deus, podem ser úteis na casa de Deus. E eles voltam para aquela assembleia local, onde os irmãos ficaram ali orando, jejuando, servindo. A vida naquela igreja continuou. E está de volta esses irmãos, e eles podem juntos, né, louvar ao Senhor, continuar servindo ao Senhor. Os que foram, os que ficaram, a glória do Senhor foi manifestada em outros lugares, mas ali também com aqueles irmãos que permaneceram, sustentaram nessa viagem. O Senhor nos ajude, né, irmãos, a sermos uma assembleia vigorosa diante do Senhor. Na localidade, eventualmente quando o Senhor chamar irmãos para servir em outros lugares, ou quando nós mesmos, aqui na nossa cidade, vamos servir, visitar irmãos, que o Espírito Santo sempre nos governe, que teremos muita oposição. Não é à toa que temos tanta dificuldade, às vezes, para marcar uma reunião de terça-feira, pregar o evangelho na casa de alguém que não creu no Senhor ainda. Não é à toa que a gente tem dificuldade para tudo aquilo que coopera para a obra do Senhor. Pense em fazer coisas seculares da vida, coisa que vai liso, mas tente começar algum empreendimento. Ou quando o Senhor te chamar para servir em algum empreendimento em sua casa. Muitas oposições. Mas o Senhor esteve com Paulo, está conosco. Vejamos esse coração desejoso, né? Em oração, em jejum. Que possamos glorificar o Senhor em tudo, né? Amém, irmãos?